Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com os escritos do apóstolo Paulo, mais especificamente a carta aos Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Estamos falando desse texto, desse precioso texto. É, na proposta de estudo que realizamos, inicialmente não se encaixava a carta do apóstolo Paulo. Chamou a nossa atenção a necessidade de falarmos sobre isso, um material novo que está sendo divulgado e alguns materiais antigos também que estão em alta de novo, né? Há como que uma espécie de um canhão teológico voltado contra determinadas denominações cristãs. Eu não quero necessariamente entrar no mérito dos ataques ou da defesa, cada um deve defender a si mesmo, mas eu acredito que a carta do apóstolo Paulo não se presta para desacreditar nenhuma manifestação cristã. Em nenhum momento foi esse o interesse do apóstolo Paulo, em nenhum momento foi essa a intenção do apóstolo Paulo. Quando nós vemos a situação da igreja de Corinto, era uma situação delicada. Não significa que outras igrejas não tenham passado por momentos ou situações semelhantes, mas essa aqui chama a atenção de todos e alguns usam o material, ou seja, pervertem a intenção do escrito inspirado pelo Espírito Santo para atacar esta ou aquela igreja, para dizer o que serve e o que não serve. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Como nós vimos, o apóstolo Paulo, mesmo para essa igreja em situação difícil, ele estende a chamada destra da comunhão. Ele os reconhece como igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos. Olha a apresentação que o apóstolo Paulo fala de uma igreja que estava enfrentando muitos e muitos problemas, né? O nível moral parece que estava muito, muito aquém das expectativas, não só dos apóstolos, mas também da própria igreja, por um problema de liderança, por um problema de liderança. Veja que o apóstolo Paulo, ele não duvida é, do fato de que a igreja de Corinto é uma igreja de Cristo, uma igreja de Deus. Ele não questiona o seu trabalho, ele não questiona a atuação do Espírito Santo. Ele passa a questionar, sim, a maneira, a maneira ingênua ou tola como essas pessoas se deixaram levar por ensinamentos estranhos e por mestres estranhos. Então, a palavra de Deus não se presta, ela não tem o propósito de destruir nenhuma igreja cristã, nenhuma denominação cristã, nenhuma, eh, nenhum posicionamento cristão. Muito pelo contrário, ela estende a destra da comunhão e busca orientar e busca também discernir, busca discernir não, discerne, né, quais são os problemas e aponta as soluções. Se as pessoas não querem aceitar a palavra de Deus como palavra de Deus, é problema delas. Cada um segue o seu caminho, cada um segue o seu rumo. Valendo lembrar que Jesus não é monopólio de nenhuma instituição religiosa sobre a terra. Nenhuma. Nem a maior, a mais abrangente, nem a menor. Jesus Cristo não é monopólio. E o Espírito Santo, muito menos, é monopólio de qualquer manifestação religiosa cristã sobre a face da terra. Não é porque a pessoa fala mais a respeito do Espírito Santo que eles têm alguma espécie de autoridade ou poder sobre a atuação do Espírito Santo. Deveria ser o contrário. E é isso que a palavra de Deus nos apresenta, que a palavra de Deus nos declara. Nós, desde o início, nós apresentamos um posicionamento, eu apresentei o meu posicionamento em relação a uma série de coisas, com o propósito, sim, de criar uma ruptura. Há coisas com as quais eu não concordo, jamais concordarei,
né? E a essa altura da vida é, é praticamente impossível me convencer do contrário. Já tudo que vivi me leva a acreditar que não vale a pena abandonar a minha fé, a minha convicção, para agradar este ou aquele, ou porque o presente momento exige que estejamos unidos. Eu não vou me unir a pessoas que não servem a Deus. Eu não vou me unir a falsos cristãos. Eu não vou me unir a manifestações que a palavra de Deus não confirmam como sendo manifestações do Espírito de Deus. Mas vamos à leitura da, da carta do apóstolo. Ele diz assim no capítulo 2: Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não o fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Esta é a palavra de Deus através do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Agradecemos a Deus pela sua palavra e pedimos ao Senhor Espírito Santo que nos abençoe através desta breve reflexão. Devo dizer também que estou atrasado, né? Esse material foi planejado para ser iniciado há vários anos antes. Tive alguns problemas no que diz respeito ao trabalho e algumas questões de saúde. Estamos atrasados, mas também não estamos com pressa. Não estamos com pressa. Gostaríamos de já estar preparando nosso próprio material, mas vamos permanecer naquilo que nos propusemos, que é mais seguro, é interessante. Quando você se prepara ao longo do tempo para apresentar um material em etapas, é bom não pular etapas. É o conselho que eu sempre dei e é o conselho que eu pretendo seguir. Gostaríamos já de estar preparando o nosso material, mas isso significaria uma sobrecarga de memória. E no momento nós estamos como que esvaziando a nossa mente, buscando na memória aquilo que estudamos, aquilo que aprendemos, o que ficou, o que precisa ser corrigido também. Também vejo as falhas, os erros, né? Alguns equívocos, mas nada que comprometa a integridade da palavra de Deus. Buscamos sempre o aperfeiçoamento, mas o que o texto nos permite falar? Estamos nessa etapa, o que o texto permite falar? Não o que eu gostaria, mas o que o texto permite. Nos ligando ao texto, nos submetendo ao que foi apresentado, ao que foi expresso. O apóstolo Paulo reconhece a igreja como igreja, porque ele trabalhou ali. Parte da vida dele foi dedicada à igreja de Corinto. E ele, por si, nunca abandonou aquela igreja. E não esperava que a igreja tivesse naquelas condições. E ele relembra a igreja de como ela se iniciou, de como ela foi gerada. A igreja de Corinto foi gerada pelo poder do Espírito Santo. Quando falamos de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, é o objetivo de dar a primazia, de restabelecer a prioridade para o agente principal da missão evangelizadora, que não é o apóstolo, é o Espírito Santo. O apóstolo é instrumento de Deus. O apóstolo, a igreja apostólica, é instrumento de Deus para proclamação do evangelho de Jesus Cristo no mundo. Muito embora não reconheçamos
a, a atualidade de apóstolos ou apóstolos atualmente, desde que o último morreu, desde o apóstolo Paulo até hoje, não reconhecemos. Não só eu, né? Não falo de mim mesmo, quem sou eu para reconhecer ou deixar de reconhecer? A própria igreja cristã tem contestado através dos séculos todos aqueles que se apresentam como apóstolos, deixando evidente que são falsos apóstolos ou apóstolos de si mesmos, né? Algumas se renderam, né, a esse pensamento, a essa expressão, tentam justificar o uso do termo, da expressão, como sendo algo é, que não diz respeito à mesma autoridade, mas somente à continuidade da missão, mas é balela, é conversa fiada, é conversa fiada. Os evangélicos, os protestantes, que não reconhece como apóstolo aí um que é apresentado como tal, o líder da maior denominação cristã, que entre os muitos títulos que possui também essa configuração, por assim dizer, apresentado para o mundo como se fosse o, o apóstolo de Cristo Jesus numa sucessão entre eles apenas. Interessante que a reforma, um dos motivos levados adiante foi esse. Os protestantes, de um modo geral, não reconhecem nenhum apóstolo, os evangélicos também não, mas agora brotou entre os evangélicos, ou novos evangélicos, ou pentecostais, ou neopentecostais, um novo movimento de homens e mulheres que se declaram apóstolos. Não pactuamos com isso. Se fosse para reconhecer alguém como apóstolo, teríamos que ferir a nossa consciência, né? Teríamos que ferir a nossa consciência e teríamos que pecar contra o Espírito Santo. Veja como Paulo se apresenta como apóstolo. Essa igreja de Corinto estava sendo atacada. E a liderança foi atacada primeiro. O maior problema dessa igreja aqui é a desestruturação da liderança da igreja. Não havia harmonia entre os líderes. A coisa se tornou tão facciosa que se formaram 4 ou 5 perspectivas diferentes no que diz respeito à condução da igreja e também à vida cristã. 4 ou 5 numa igreja que não era tão grande assim naqueles dias. Corinto, provavelmente uma grande cidade, certamente uma grande cidade. Eu tenho dificuldades em relação a números, porque você abre um livro, ele apresenta um número. Você abre o outro lá, é 10% do que o outro apresentou. Os números, mas muito provavelmente pela riqueza, pela nova riqueza que estava se formando naquela região, por ser uma cidade, pelo menos a parte central, principal, a administração reconstruída pelos romanos, atraindo pessoas e recursos de todo o império, essa provavelmente, Corinto, nos dias do apóstolo Paulo, era provavelmente a terceira maior cidade do império em importância, perdendo certamente para Roma, perdendo para Alexandria, que também era um grande centro econômico, intelectual daquela época, e eis aqui Corinto, uma cidade florescendo. Qualquer que fosse a população da cidade, eu não tenho os números precisos, eu falei, não posso confiar muito nesses números, talvez algo próximo a 500 mil pessoas, uma grande cidade para aquela época, uma população de 500 mil habitantes, não só o grande centro, mas também os vilarejos, a área portuária, as redes de comércio através de porto a porto, né? Mais da metade era formada por escravos. O mundo daquela época não é bonitinho como você vê no cinema
ou nas adaptações para a televisão. Era um mundo cruel, era um mundo terrivelmente cruel, incrivelmente violento. Então, temos uma grande cidade que estava atraindo pessoas de todo o império em busca de oportunidades, inclusive não só os missionários cristãos, missionários de outras religiões. E alguns cultos daquela época tinham a facilidade de se encaixar em qualquer doutrina, né? As religiões de mistério. Eles não tinham muita preocupação com a religiosidade ou com a espiritualidade. Eles iam se adaptando, ingressando, influenciando e apresentando a sua história, a sua verdade, a sua perspectiva. Religiões de mistério estavam ocupando, foram um desafio para a igreja cristã naquele início. E o são até hoje. Até hoje permanece aí um certo ranço, uma certa influenciazinha, né, desses cultos de mistério. Muitas pessoas, algumas pessoas, em busca disso que o apóstolo Paulo expressa tão brilhantemente, acabam caindo em algumas ciladas, né? Buscando algum tipo de conhecimento secreto ou verdade oculta. Isso também ameaça o cristianismo. Mas vamos aqui ao que o apóstolo Paulo ameaça os cristãos. A fé vai prevalecer. Tá? A igreja de Cristo, ela sobreviverá a todos os ataques. Alguns vão cair pelo caminho, mas se for possível, devemos ajudar a todos. O apóstolo Paulo fala que ele, quando esteve no início, na origem, na sua passagem por Corinto, ele não se valeu apenas da eloquência. É um dos mais eloquentes e poderosos oradores que o cristianismo já teve, tá? O apóstolo Paulo. A apresentação dele do evangelho era incrivelmente simples. O evangelho, como ele mesmo declara aqui, ó, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus, porquanto decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A proclamação do apóstolo Paulo é a proclamação do evangelho de Jesus Cristo. O anúncio de que Deus se importa, de que Deus se importa com a humanidade. A verdade do evangelho de que Deus se fez homem em Cristo Jesus, isso é absolutamente novo. Isso é absolutamente inédito. Ninguém tinha ouvido isso. Você pode pensar agora, você pode buscar na sua memória alguns relatos, algumas histórias da mitologia em que os deuses se passavam por homens, né? Ou assumiam forma humana. No mundo grego e no mundo romano, os deuses deles eram tão canalhas, tão cafajestes quanto os homens. Né? Muitos dos relatos da mitologia, deuses ou semideuses, se passam por homens para se aproveitarem das mulheres, para possuírem as mulheres e abandonarem os seus filhos aí à própria sorte. Então não confunda esse relato mitológico, esse relato de fábulas e de contos de seres divinos ou divinizados que assumem a aparência humana com a verdade do Evangelho de que em Cristo Jesus Deus assumiu a humanidade, a condição humana. Jesus Cristo não era um falso humano. Jesus Cristo era totalmente humano, nascido de mulher, cresceu como homem e na cruz ele de fato morreu. Ele não simulou a sua morte. Ele realmente morreu para ressuscitar ao terceiro dia. A pregação do apóstolo Paulo é essa, é a simplicidade do evangelho, de que Deus assumiu a condição humana
para que nessa condição se fizesse sacrifício pelo pecado da humanidade, conduzindo a todos para o seu reino, para o reino da luz, pela fé, exigindo tão somente a fé na verdade proclamada de que Deus se importa. O poder que o apóstolo Paulo fala, que ele não quis se valer da eloquência e também não quis se valer de sabedoria humana, o poder do Espírito é esse. A pregação que ele fala, que ele pregou no poder do Espírito, é isso, é o Evangelho. É apenas o Evangelho. O testemunho do Espírito decorrente da proclamação do Evangelho é o que todos desejam. Mas a pregação no poder do Espírito é essa. É uma pregação simples. Todos nós amamos bons pregadores. E ainda existem alguns bons pregadores. Homens que sabem usar adequadamente as emoções, né, os sentimentos, colocar a emoção correta no momento correto para o propósito adequado. Que não sejam manipuladores de sentimentos e emoções, mas que saibam se valer, né, que saibam usar todos os seus recursos para melhor apresentação, né, da verdade do Evangelho. Ainda existem sim, existem sim. E nós não desprezamos isso. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, para que a igreja se recorde, para que o cristão se lembre de como a sua vida em Cristo começou. Começou no poder do Espírito. Começou na fé em Cristo Jesus. Teve início na certeza, na confiança de que Deus se importa tanto com a humanidade, né? João 3, lá, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É isso. A pregação do Evangelho no poder do Espírito é exatamente isso. A proclamação do Evangelho, o ensino da verdade, a apresentação da verdade. E isso funciona? Sim, isso funciona, porque é a vontade de Deus. E o Espírito Santo testemunha a respeito da verdade. E ele diz que foi sob fraqueza, temor e grande tremor. Há quem fala que ele está se referindo aqui a uma condição decorrente de ter contraído malária, ou referindo-se a ele, ou algum dos que o acompanharam naquele período. A nossa opinião é que o apóstolo Paulo, quando esteve em mais esta cidade aqui do mundo grego, em que ele está se afastando cada vez mais do ambiente judaico, da influência judaica, das muitas sinagogas, não que não houvesse sinagogas aqui em Corinto, mas em que ele está cada vez mais convicto de que o seu ministério diz respeito aos gentios, muito embora ele sempre insistentemente procurasse primeiro as sinagogas. Nunca foi do interesse do apóstolo Paulo criar uma ruptura, né, entre os cristãos, judeus e gentios. Muito pelo contrário, ele sempre acreditou que a irmandade era suficiente, mas à medida que ele vai anunciando o evangelho, ele sofre oposição tanto dos judeus quanto dos gentios. Então, a essa altura aqui, quando ele esteve em Corinto, ele já havia apanhado, já havia sido apedrejado, ele já havia sofrido um pouquinho, não o suficiente. Não o suficiente, segundo Deus tinha proposto para ele, mas ele havia sofrido, né? Já havia perdido amigos, amizades já haviam sido desfeitas, né? O ministério foi dividido, ele já havia rompido com João Marcos, né? Já havia rompido com João Marcos. João Marcos foi embora, regressou para Jerusalém, e isso ofendeu muito o apóstolo Paulo. Ele ficou muito ofendido. Mas ele não teve nenhuma dificuldade ou nenhum pudor de apresentar-se como ele realmente é. Apenas um homem. Um homem que se apresenta
diante dos outros como alguém convocado por Deus para se expor publicamente, apresentando a verdade de Deus para um mundo que se afasta dele. E havia motivo, sim, para ter medo, para ter receios. Mas, mesmo tendo esses questionamentos, esse sentimento de fraqueza, de temor, de tremor, ele obedeceu. É isso que importa. Ele obedeceu e a igreja surgiu, e a igreja floresceu. O Espírito Santo deu vida em Cristo Jesus para muitos aqui, naquela cidade ali. E ele diz: minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo apresentava o Evangelho de Cristo Jesus com simplicidade, com clareza, mas a maneira como ele defende esse Evangelho daqueles que estavam introduzindo de forma leviana novas doutrinas na igreja, né, é de uma maneira poderosa e bastante eloquente. Aqui ele está também respondendo àqueles que estavam introduzindo novas filosofias. Havia filósofos missionários também. Cada um proclamava a sua fé, cada um proclamava a sua perspectiva de vida. O evangelho era diferente em praticamente tudo, pelo que ele exigia e pelo que ele deixava de exigir. Tá? O evangelho de Cristo Jesus, ele impõe limites, ele estabelece limites, mas ele não chega a extremos antinaturais, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sabedoria humana, poder de Deus. Todos apresentam os questionamentos, né? Para que estudar? Se nós devemos apresentar o Evangelho com clareza, com simplicidade, no poder de Deus, no poder do Espírito, na dependência do Espírito, seguindo, aguardando as manifestações de poder do próprio Espírito. A Bíblia é suficiente? A Bíblia é suficiente. Mas o ser humano, por natureza, é investigativo, é um inquiridor. A questão não é estudar. Dificilmente encontraremos outro homem na história da igreja da mesma envergadura intelectual que foi o apóstolo Paulo. Talvez precisássemos reunir aí uma dúzia de grandes homens, de grandes intelectos, para chegar perto do que foi o apóstolo Paulo. Ele mesmo não se preocupava muito com o registro. Aprendendo com Cristo Jesus, a verdade você grava nos corações, na alma, no espírito humano. Essa verdade a pessoa nunca esquecerá. A pessoa nunca esquecerá. Quando a pessoa permite que a verdade seja gravada, não na memória, mas no próprio espírito, na alma, no seu íntimo, essa verdade ela não se perde, ela floresce. O apóstolo Paulo, seguindo o exemplo do Mestre, Cristo Jesus, não se preocupou muito em deixar relatos. O que nós sabemos é por conta da necessidade dele esclarecer as igrejas nos momentos de dificuldade. Então, ele não deixou um esboço doutrinário, dizendo, eu, o apóstolo Paulo, assim pensava, e depois que fui salvo por Cristo Jesus, tenho plena convicção de que é isso, 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 isso. Ele não deixou uma teologia sistemática do apóstolo Paulo, também não há uma teologia bíblica do apóstolo Paulo, nenhuma teologia histórica, mas há elementos nos escritos do apóstolo Paulo e nos demais apóstolos, elementos suficientes que permitiram a outros construírem todo o material que nós temos hoje, material teológico, e também de filosofia cristã.
A vida na dependência do Espírito Santo, ela não é uma antítese, não é um obstáculo, ela não é uma negação ao aprimoramento intelectual. Alguns jovens, em alguns momentos, têm dificuldade com isso. Algumas pessoas, nós percebemos que têm até um certo receio de buscarem, de se aprofundarem no conhecimento. É uma fé ainda em formação, né? Um tanto quanto imatura e segura, bastante emotiva ainda, né? Que qualquer estalo, qualquer oposição gera uma ansiedade. Isso deveria ser mais comum nos jovens, né? Algumas sociedades aí, alguns grupos cristãos buscam preparar os seus jovens para um ambiente universitário, de estudos, de formação, de profissão. Mas nós devemos preparar os jovens para a vida, não só para a formação profissional. Não há nada num ambiente universitário que seja capaz de afastar alguém da verdade. Nós sabemos que as maiores e mais importantes universidades do mundo, quando no seu início, na sua origem, tinham como propósito, objetivo, a formação de ministros do Evangelho, entre outras coisas. O objetivo principal era o estudo da palavra de Deus e a capacitação dos homens que serviriam à igreja de Deus. Com a história, cada um tomou seu rumo, seu curso, a humanidade tem suas necessidades, mas a igreja também tem as suas, e nisso nós concordamos. A igreja não tem sido capaz de produzir novas lideranças à altura da demanda que se apresenta hoje. Muito embora os meios de comunicação facilitem muito a pregação, a apresentação, a igreja descuidou, na minha opinião, nos últimos anos, no que diz respeito à formação de uma geração melhor. Esse é um dos problemas quando as pessoas deixam de estudar e se apegam demais a determinados aspectos da fé. Não, Jesus vai voltar, é breve e não precisa disso, não precisa daquilo, e nós resolvemos do nosso jeito. Tá. E agora? Como vai resolver? Estudando, formando, capacitando, treinando e também aceitando um simples fato de que o resultado esperado só é alcançado seguindo-se a receita apresentada pela Escritura. A vida na dependência do Espírito Santo vai produzir a manifestação da vida regenerada pelo Espírito Santo e das manifestações de poder do próprio Espírito. O próprio Espírito testemunha em nossas vidas e através das nossas vidas que o Evangelho de Cristo Jesus é a verdade. Esse é o aspecto que o apóstolo Paulo ressalta à igreja de Corinto, para que a igreja faça uso da sua memória no que diz respeito à origem. Se começou no poder do Espírito, se começou na dependência do Espírito, se começou com o Evangelho, o que faz aquela liderança ou a igreja naquele momento imaginar que poderia viver renunciando a isso? De que aceitar doutrinas estranhas ao Evangelho ou comportamentos estranhos ao Evangelho poderiam mantê-la na mesma situação diante de Deus. Então, é um alerta que o apóstolo Paulo apresenta para a igreja de uma forma incrivelmente elegante, de uma forma muito educada. E depois ele continua discorrendo a esse respeito, sempre expondo os opositores a ele. Então, muitos dos argumentos que o apóstolo Paulo está apresentando aqui, na verdade, são contra-argumentos. Alguém apresentou uma doutrina falsa e ele está
usando aquele pensamento, aquela ideia para apresentar o argumento da verdade, o argumento do Evangelho. Deus abençoe a todos, retornaremos em breve, querendo o Todo-Poderoso.